Vereador Laércio Santos do DEM, boa noite, vereador. Boa noite, Pedro, boa noite a todo o seu público, uma satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Gostei da sua máscara rosinha, hein? Opa, é bom, tem que variar, não significa que a gente não tem preconceito, né, Pedro? Bonita, gostei. Obrigado. Gostei. Vereador Laércio Santos, eu vi que o senhor fez um questionamento nas suas redes sociais sobre a iluminação pública em Guarulhos. Por coincidência, eu estando aqui no seu programa, né, ontem completou 3 anos que nós, na Câmara Municipal, votamos o projeto de lei do então prefeito Guti, do atual prefeito, onde ele pedia autorização para fazer a parceria público-privada da iluminação pública da cidade. A PPP. E lá naquele momento eu já me manifestei da forma que foi apresentado o projeto, ele não era robusto, não dava todas as garantias e acabou que passou-se 3 anos, a gente sabe que há cerca de 1 ano e pouco houve o processo licitatório na cidade de Guarulhos, e infelizmente ele passou por supostas manipulações, o judiciário teve que intervir após provocado, virou um caso de polícia na cidade e até então não está resolvido, né, Pedro? Então nós estamos falando de 4 anos do primeiro mandato do prefeito Guti, já estamos agora para seguir para o 5º ano, e a iluminação pública, que é aquela taxa que nós estamos a pagar desde 2015, 2016, se eu não estou enganado, e nós ainda não tivemos uma definição clara e contínua com relação a este recurso. A própria questão do Covid acabou absorvendo parte desses recursos por conta do projeto de lei que foi aprovado ano passado, onde autorizou-se o prefeito utilizar todos os fundos aí ao bem do enfrentamento ao Covid, e a questão da modernização, da iluminação da cidade ficou para o 2º plano e a gente não sabe quando que isso vai ser resolvido. O senhor foi até elegante. Houve fortes indícios de fraude, assim, na licitação, né? Sim. Isso aí virou um inquérito policial, está sendo apurado, né? Virou um inquérito. O último acesso que eu tive foi com relação à perícia técnica. A perícia, de fato, confirmou violação dos envelopes. E aí a gente aguarda a definição da Justiça Criminal sobre esse tema, e ficou a prefeitura, o prefeito, amarrado com essa situação, porque quem estava à frente desse processo licitatório não conduziu de forma ímpar como precisava conduzir, e a cidade que está perdendo, nós que colaboramos, que contribuímos com a taxa de iluminação pública, e o destino deste recurso não é dado para todos os fins. Muito pode falar, mas o recurso é utilizado para o pagamento do consumo de energia. É verdade, mas acontece que a taxa que nós pagamos não era só para esse propósito. Não. O propósito era para transformar a cidade, iluminação de LED nas diversas vias da cidade, expansão onde não tem, e este avanço não ocorreu até então. Olha, eu vi essa taxa sendo implantada em algumas cidades e a iluminação pública melhorou e melhorou muito. Aqui em Guarulhos, quando surgiu a discussão, muitos foram contra, eu fui a favor. Os que eram contra hoje estão no governo, não falam mais nada. Estão quietinhos. O triste, né, Pedro, não é criticando por criticar, mas a gente sabe que na gestão atual, quando se trata de processo licitatório na cidade de Guarulhos, a gente tem problema. Não é só a questão da iluminação, nós temos a questão do próprio lixo, do aterro sanitário da cidade, a própria questão dos pátios, que você já falou invariavelmente aqui diversas vezes, e outros processos licitatórios que não se resolve. Vai terminar o governo Guti e essa questão não fica resolvida. Você tem veículos abandonados na cidade, nos diversos cantos da cidade, e o prefeito poderia ter resolvido isso de forma emergencial, tal qual vem resolvendo com a iluminação pública. Enquanto não entrar uma nova empresa licitada, a cidade não pode parar. Então, o que a gente está percebendo é uma descontinuidade de certos serviços públicos, e isso não pode ocorrer. Agora, vereador Santos, eu tenho visto no Diário Oficial pagamentos à empresa Tervan. A Tervan já foi contratada, acho que emergencialmente, para serviços de iluminação pública. Sim. Esse contrato está em vigor? Sim, eu não tenho acompanhado diretamente a execução desse contrato, mas ela sempre tem sido, quando ocorreu, foi para suprir por períodos. Eu acredito que seja da mesma forma, enquanto não se define um investimento maior, que seria essa parceria público-privada, onde o investidor iria modernizar de forma rápida o parque de iluminação da cidade e iria amortizar o seu investimento com as receitas da própria iluminação pública. Isso não está ocorrendo e nós estamos aí fazendo os chamados puxadinhos que a Tervan tem feito, vamos dizer, um quebra-galho, né, Pedro?
Agora, o que me chama a atenção, vereador Sandes, é que essa taxa de iluminação pública, o senhor falou que o prefeito Guti, ele conseguiu usar o recurso carimbado para a pandemia? Conseguiu. Conseguiu? Os diversos fundos fundo ambiental, fundo da assistência social, fundo da própria iluminação pública, naquela lei que foi aprovada lá foi até taxado de cheque em branco. Mas não falaram que o cheque voltou sem fundo? Foi autorizado ao prefeito utilizar, ele conseguiu na justiça destravar a suspensão, somente houve a restrição por parte da verba do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse foi imposto a restrição. Os demais fundos ficou a critério do prefeito, infelizmente, com o meu voto que foi contrário, mas ele pôde utilizar e a gente sabe que este recurso da iluminação pública ele é específico para a iluminação pública, está lá no texto da Constituição Federal, uma contribuição definida e carimbada, e acabou nesse período de calamidade por conta de não ter um planejamento célere com relação a essa situação da iluminação, nós não tivemos uma definição e o recurso foi ficando lá e o prefeito acabou pedindo autorização, ou seja, se beneficiando da própria torpeza por não ter resolvido uma questão a tempo. Porque eu acho que essa questão da iluminação, esses processos licitatórios, Pedro, não pode demorar 4 anos. Não. Como é a questão do lixo da cidade. Eu acho que essa questão do lixo, a coleta seletiva, o meu prédio, por exemplo, todos os moradores lá, ou boa parte, procuram fazer a separação adequada. Só que até a portaria, da portaria para frente você não tem. E acredito que no seu prédio ocorre isso, no SECAP, mas então quem está à frente da gestão precisa ter um plano efetivo e rápido sobre isso. Guarulhos está perdendo em referência para cidades como São José dos Campos, Campinas e outras cidades aí afora. Aliás, a coleta de lixo em Guarulhos é terrível, horrorosa. A coleta seletiva então não existe. E vou mais adiante, Pedro. Está muito estranho porque essa coleta de lixo na cidade, os caminhões têm circulado somente em grandes trechos aí somente à noite. E eu tenho recebido muita reclamação, por exemplo, que os caminhões eles ficam aos fundos de certas residências com aquele, como que eu vou te dizer, o barulho alto lá para compactar o lixo. Sim. E muitas das vezes a reclamação está sendo generalizada. A região da Vila Augusta, região do centro, diversos cantos da cidade. Eu estou até fazendo um requerimento a respeito desse tema, porque um tempo passado recente, a coleta de lixo se dava em outros horários e não trazia o desconforto para as pessoas. E sem falar, Pedro, que a coleta do lixo à noite é mais caro. É mais caro porque você vai ter trabalhadores envolvendo com adicional noturno, outros custos, que muito que certo que ao longo de outro horário seria mais benéfico para os interesses públicos, e eu não sei por que isso está ocorrendo só em período noturno e trazendo desconforto em diversos bairros. Eu elenco aqui não só a região central, Vila Augusta, Ponte Grande e outras regiões da cidade. Então é uma situação meia estranha e que caberia a gestão rever esse método de coleta de lixo somente ao longo da madrugada. Olha, realmente é estranho você ver um caminhão de lixo fazendo barulho depois das 22 horas, né? Não é conveniente, não é agradável, não. Não. Obrigado, vereador Laércio Santos. Amanhã tem sessão virtual, né? Amanhã nós temos sessão, quase 100 itens, em torno de 55 requerimentos, mas eu acredito que será uma pauta tranquila, porque são muitas dúvidas dos vereadores, projetos de leis aí básicos. Estaremos lá acompanhando. Obrigado, vereador Laércio Santos. Obrigado e até a próxima, Pedro. Até a próxima. 18 horas e 24 minutos, produção. Rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, vereador Leandro Dourado, do PTC, 2 minutos.